Seja bem-vindo à nossa aula de religiões, seitas e heresias. Nessa aula, nós adentramos o nosso segundo capítulo, ou segunda sessão dessa matéria, onde nós nos dedicaremos, a partir de agora, a falarmos sobre as seitas e as suas heresias. De maneira que quando nós falamos sobre seitas e heresias, pode nos surgir uma questão por fazermos um curso de teologia confessional, ortodoxo, que preza pela palavra de Deus, por sua verdade, que tem sido transmitida ao longo da história cristã. Pode nos surgir uma questão: será que seria realmente relevante estudarmos uma matéria como essa? Não basta nos conhecer aquilo que o Senhor nos deu em sua palavra? Será que, portanto, isso de fato é importante para nós? Como essa questão ela é muito comum àqueles que fazem ou estudam teologia, porque eles estão buscando ali querer conhecer a verdade de Deus e não os erros, os enganos, as perversões das seitas e das suas heresias. Por causa disso, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, nós vamos apontar aqui na sequência a necessidade e a importância do estudo dessa matéria para nós que somos cristãos e que estamos cursando um curso de teologia confessional. Vejamos então alguns motivos que nos mostram a importância e a necessidade de nos dedicarmos, nos debruçarmos a um assunto como esse. Primeiro apontamento que poderíamos considerar aqui é que fomos alertados pelas Escrituras de que deveríamos nos preparar para o surgimento nos últimos tempos de muitos falsos profetas e mestres que viriam com as suas falsas doutrinas. Veja como o nosso Salvador já nos precavia disso, lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 10 ao 11, quando ele diz: nesse tempo, falando aqui do fim dos tempos, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, Cristo está passando algumas instruções para os seus discípulos, e uma delas é este alerta, para que eles estejam atentos e preparados para o surgimento de muitos falsos profetas, mestres, que conduziriam muitos ao engano. É notório o fato de que ele diga que são muitos, tantos os falsos profetas que surgiriam no final dos tempos, quanto as pessoas que seriam enganadas. Veja também que Pedro se preocupa com essa questão e também orienta a igreja quanto a isso. 2 Pedro capítulo 2, no verso 1, se nos diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mais uma vez, as Escrituras nos alertam de que no final dos tempos surgiriam esses falsos profetas. Não podemos nos enganar achando que eles diminuirão ou que eles desaparecerão. Pelo contrário, à medida que nós estamos chegando no final dos tempos, nos mostra que um dos sinais do final dos tempos será o surgimento de muitos falsos mestres, profetas, que irão introduzir dissimuladamente essas suas heresias destruidoras no meio da igreja, da comunidade cristã. Não podemos nos enganar achando que isso vai se dar simplesmente fora da igreja, nas outras religiões. Não, isso se dará também dentro. Então é por isso que nós tratamos também das seitas, porque é na comunidade cristã que elas surgem, que elas brotam a partir dessas heresias destruidoras. Veja como isso
É um grande alerta, assim como Paulo também o faz. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 ao 4, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se essa é a realidade que Paulo prevê para o futuro, ele então dá uma orientação a Timóteo. O que ele deveria fazer? 2 Timóteo 4, agora o verso 5, Paulo diz: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Então, o que esses alertas estão nos mostrando é da realidade incontestável de que surgirão os falsos profetas. Então, o que nós devemos considerar é que, apesar da Bíblia dizer que sempre, que no final dos tempos haverá esse aumento exponencial, sempre houveram falsos profetas. Então, no Antigo Testamento haviam já falsos profetas. Eles ali, com as suas distorções, dizendo que falavam em nome de Deus, pervertiam o caminho das pessoas, do povo de Deus, os conduzindo a virarem as costas para o Senhor, seguir outros deuses, seguir falsas profecias. Mas é notório que, apesar disso sempre existir, aqui, tanto Cristo como Pedro, e muito provavelmente Paulo, quando ele diz que haverá esse tempo, estão dizendo que no final dos tempos isso, de uma maneira exponencial, crescerá. Então, será mais notório, será uma realidade mais perceptível no final dos tempos. De maneira que haverão muitos falsos profetas e muitas pessoas serão enganadas, e é exatamente isso que nós temos visto nos nossos tempos. Muitos falsos profetas surgindo, muitas seitas surgindo, e muitas pessoas sendo enganadas. E se essa é a realidade, a Bíblia Sagrada nos orienta, nós devemos estar preparados. Como Cristo nos diz em Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, o primeiro motivo da importância do estudo é sabermos que as seitas, os falsos profetas, as falsas doutrinas, as heresias, elas surgirão em grande quantidade no final dos tempos. E o nosso dever é estar preparado para lidar com isso. O segundo motivo que nós poderíamos pontuar aqui é que um dos nossos deveres como igreja é proclamar, sustentar e defender a verdade. Se você não sabia disso, veja o que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa ilustração de que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade significa que nós, como igreja, fomos, antes de tudo, constituídos pela verdade, fomos embasados pela verdade, fomos gerados pela verdade, e uma vez que isso aconteceu, hoje nós nos tornamos esta coluna e este baluarte da verdade, porque somos justamente nós quem portamos essa verdade, e portanto a proclamamos, a sustentamos e a defendemos. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 ao 5, nós lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então veja que a linguagem figurada usada por Paulo é de uma guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual, em que nós, como cristãos, portadores dessa verdade, buscamos destruir as fortalezas dos inimigos. Que isso
se dá ao anularmos os sofismas, isto é, as inverdades, as distorções e perversões da verdade. E como nós anulamos esses sofismas, travando essa guerra espiritual contra os nossos inimigos? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso só é possível pela verdade. Então, à medida que nós expomos a mentira, que nós contradizemos a mentira com a verdade, nós estamos ali anulando sofismas, para que todo o pensamento possa ir à obediência de Cristo, possa ser conduzido, nesse cativeiro santo de um pensamento que está sujeito a Cristo. Isso é possível pela verdade. Então, quando nós lemos as epístolas, nós vemos, por exemplo, as lutas teológicas de Paulo, João, Pedro, dos escritores do Novo Testamento, de como eles estavam a todo momento travando ali essas lutas contra os falsos apóstolos, mestres e profetas. Conforme as heresias iam surgindo, os problemas teológicos iam surgindo na igreja, eles então iam tratando isso. É isso que vemos no Novo Testamento, essa luta em que, nesta guerra espiritual, estamos desfazendo os sofismas, apontando a verdade de Cristo. Então, é o que nós percebemos no Novo Testamento e o que nós percebemos também ao longo da história da igreja, onde muitas pessoas se levantavam no seio da igreja com as suas perversões, com as suas heresias destruidoras, e conforme elas se levantavam e acabavam arrebanhando algumas pessoas, homens e mulheres de Deus se levantavam para confrontar essas mentiras, de maneira que os erros eles eram apontados. E não só os erros eram apontados, como condenados, e a verdade dessa maneira era exposta para que eles pudessem voltar-se ao caminho da verdade e a igreja pudesse permanecer em santidade, em pureza, na verdade. E é por esse motivo, por exemplo, que muitos concílios foram formulados. Por causa das heresias que iam surgindo, eles tinham de formar concílios para que fosse mais uma vez ratificado e estabelecido a verdade bíblica, a verdade de Deus, de maneira que os erros eles eram apontados e condenados e a sã doutrina era exposta e ratificada. Um terceiro ponto que nós poderíamos colocar aqui sobre a necessidade, a importância desse estudo, é o fato de que nós devemos saber que é o nosso dever, meu e seu, de alcançarmos uma maturidade que distingue entre o bem e o mal. Então, uma vez que nós entendemos os pontos anteriores, muitas pessoas poderiam se questionar: tudo bem, mas não nos seria suficiente nós simplesmente conhecermos a verdade? E se, conhecendo a verdade, vamos dizer que de fato isso é o princípio básico para a distinção entre o que é bom e o que é mal. E nós precisamos disso. Nós de fato precisamos conhecer o que é correto. Precisamos conhecer a verdade. E isso é o angular. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que nós devemos alcançar uma maturidade que nós sabemos a verdade. Veja em Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14, quando o escritor fala: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A maturidade do corpo de Cristo, que se dá pela unidade da fé e pelo conhecimento do Filho de Deus, o apóstolo Paulo diz que isso é necessário para que não mais sejamos como meninos, verdade em amor. Então, para que nós não sejamos enganados pelos ventos de falsas doutrinas, nós precisamos seguir a verdade em amor, estando assim aptos para discernir entre o bem e o mal, entre essas falsas doutrinas e a verdadeira e sã doutrina. Então veja bem, se as escrituras nos advertem para lidar com isso,
E que além de tudo isso, é o nosso dever proclamar, sustentar, defender a verdade. E que devemos alcançar uma maturidade tal que sabe distinguir entre o que é bom, mas também o que é mal. Então nos fica mais do que comprovada a necessidade e a importância de sabermos apontar as seitas com as suas heresias do nosso tempo. Dessa forma, o propósito desse estudo é para que a verdade não seja distorcida, para que pessoas não sejam enganadas e a igreja não sofra desviando-se pelas impurezas do engano, antes que ela seja resguardada nos princípios da fé ortodoxas. Em especial, para que as pessoas mais novas na fé, mais ainda carentes do conhecimento, não sejam atacadas como ovelhas são atacadas por lobos vorazes, que é esta imagem daqueles que ensinam as falsas doutrinas. Porque essas pessoas elas estão mais suscetíveis, e quando nós estamos bem preparados nesse assunto, nós também preservamos em especial essas pessoas que são ali mais frágeis ainda na fé. Portanto, a nossa missão nesse capítulo é expormos e contrapormos estes grupos que, com as suas falsas doutrinas, estão a perverter a verdade bíblica. Outro ponto interessante e importante é sabermos a diferença entre religião e seita. Na sessão anterior, foi-se falado sobre a religião, as religiões, ou ao menos algumas delas. Mas nessa sessão, quando falamos sobre seita, nós temos então uma diferença que pessoas talvez desconheçam. Então veja bem, apesar da dubiedade do significado da palavra religião, existe um consenso de que seja do latim religare, cujo significado seria então religar. Segundo esse entendimento majoritário, religião é a tentativa ou a busca pela ligação entre o homem e Deus, o que ocorre a partir da fé e da lealdade a este Deus ou deuses. Isso vai depender muito de qual religião está se tratando. Por isso, nas religiões se busca seguir fielmente as suas verdades, pois a partir delas as pessoas alcançarão este elo com a divindade. Agora, a palavra seita, ela também vem do latim secta, que significa seguidor, e que frequentemente está ligada ao verbo sequi, que significa seguir, ir atrás. Por isso, a seita fala deste seguidor, no caso destes seguidores. Geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional, atraindo seguidores para esta nova forma de pensar. Consequentemente, seita tomou o sentido de um movimento ou grupo que acaba distorcendo a verdade do grupo ou da religião originária. Então, eles saem de dentro dessa religião, de dentro deste grupo, com um entendimento diferente. E esses seguidores deste novo entendimento são aqueles que compõem esta seita. Então, quando nós falamos do nosso caso, ao tratarmos das seitas, nós estaremos falando dos grupos de pessoas que saíram da ortodoxia cristã. Então, elas se apartaram da doutrina que nós conhecemos, que foram dadas pelos apóstolos, da sã doutrina, e criaram a sua própria vertente da verdade. E é exatamente por esse motivo que as seitas são mais perigosas do que as religiões. Porque as religiões, elas são claramente distintas. Elas são outras percepções e perspectivas. Tem completamente, se assim podemos dizer, outras verdades. Enquanto as seitas, elas possuem semelhança conosco. Então, muitas vezes, elas inclusive dizem crer no mesmo Deus, muitas vezes utilizam a Bíblia Sagrada, e por essa similaridade conosco,
faz com que as seitas sejam muito mais perigosas para confundir a mente dos cristãos, os conduzindo a perversões, a heresias. Tá certo? Então, justamente essa certa similaridade que as seitas possuem faz com que elas sejam ainda mais perigosas do que as religiões. Porque, em relação à religião, o cristianismo é muito claro, no sentido de que ele é a verdade única. Então, não podemos supor ou dar espaço dentro do cristianismo para outra religião. Agora, as seitas muitas vezes se dizem cristãs, e aí que está o perigo, porque se dizendo cristãs, pervertem a verdade e enganam muitas pessoas. Vamos ver então algumas características de uma seita de maneira geral. Apesar de que as seitas possuam as suas particularidades e peculiaridades, algumas características elas distinguem tipicamente a cara de uma seita. Elas mostram de uma maneira genérica como costuma ser uma seita. E existe uma lista elaborada por Sproul e Tim Coach, da qual eu me aproprio aqui e a transcrevo a vocês com as minhas próprias palavras. Então vejamos aqui algumas dessas características típicas de uma seita. A primeira característica que poderíamos colocar aqui é que geralmente observamos um rompimento abrupto com o cristianismo histórico e sua profissão de fé ortodoxa. Não encontramos nessas seitas movimentos que saem como quem vai multiplicar, crescer ou ampliar as tendas do cristianismo. Pelo contrário, encontramos grupos que se apartam, que se distanciam, que se separam dos cristãos históricos e da sua profissão de fé histórica. É uma divisão muito abrupta, à semelhança de uma página que é rasgada. Outra característica que nós poderíamos colocar, muito presente nas seitas, é a de uma soteriologia baseada em suas regras e preceitos particulares. Isto é, os indivíduos serão salvos apenas quando seguem estes princípios, estas doutrinas exclusivas desta determinada seita. Outro ponto em que nós nos deparamos com as seitas é geralmente uma cristologia deficiente, onde Cristo não é apresentado na sua autenticidade, em sua integralidade. Ou há ali um esvaziamento de quem Cristo é ou do que Cristo fez. Às vezes se coloca Jesus como não sendo Deus ou sendo apenas um Deus, como se fosse um entre muitos outros, ou mesmo como se não fosse homem, ou mesmo como se sua obra não fosse completa, e tantos outros pontos que mostram uma cristologia deficiente. Um outro ponto muito comum é um sincretismo, onde apesar deles se professarem cristãos, e aliás, verdadeiros cristãos, eles acabam ajuntando à sua doutrina, ao seu pensamento, na verdade, outros pensamentos filosóficos e religiosos, de outras culturas, de outras religiões, que eles somam ao seu pensamento, ao pensamento daquela determinada seita, fazendo assim um sincretismo. Uma outra característica é a ênfase em suas próprias características ao invés da união. Isto é, eles costumam frisar não os pontos que nos unem, não os elementos básicos da doutrina, os elementos básicos da doutrina cristã, mas justamente aquilo em que elas se diferem de nós. Então, as diferentes denominações, por exemplo, metodista, presbiteriano, batista, assembleianos e assim muitas outras denominações, frisam na maioria das vezes as doutrinas que nos unem, que são os pilares da fé cristã, como por exemplo a Trindade. Isso e muitas outras doutrinas nos apresentam uma unidade da qual nós sabemos que fazemos parte de um só povo e somos cristãos.
Já não acontece isso com as seitas, porque as seitas, elas querem se distinguir e justamente apresentando e frisando suas características particulares. Outro ponto muito comum é o perfeccionismo. Eles acreditam geralmente que é possível alcançar uma perfeição desde que se siga exatamente os rudimentos doutrinários que eles pregam com exclusividade. Um outro ponto é uma fonte de autoridade extra-bíblica. Então, por mais que muitas vezes eles se apresentem a nós com a Bíblia em uma mão, logo nós veremos que na outra mão eles possuem um outro livro ou outras revelações que são, segundo eles, igual ou iguais em nível, qualidade e inspiração da Bíblia Sagrada ou mesmo superiores, no sentido de que elas são a revelação máxima de Deus para aquele grupo. E quando eles não têm coragem de dizer isso, muitas vezes eles dizem que eles possuem o mesmo valor, é uma revelação igual no sentido de autoridade que a Bíblia Sagrada. No entanto, essa revelação possui autoridade interpretativa, ou seja, é segundo essa nova revelação que a Bíblia Sagrada é reinterpretada. E dessa forma, eles acabam subjugando a Bíblia Sagrada, querendo eles dizer isso abertamente ou não. Então, geralmente, eles apresentam uma outra fonte de autoridade que não é a Bíblia Sagrada, porque se fossem depender da Bíblia Sagrada, eles não conseguiriam se sustentar como seita e como um grupo. Além do mais, eles também apresentam uma crença na salvação exclusiva da sua comunidade. Ou seja, se você faz parte dessa comunidade e segue os seus rudimentos, você está a salvo. Mas se você não pertence a esta comunidade, a esta seita, você não é salvo. Geralmente as seitas dizem isso. Só é salvo aqueles que estão conosco, que fazem parte da nossa comunidade. Infelizmente é assim, tendo em vista que a maioria delas surgiu nos últimos tempos, então somente nos últimos tempos as pessoas começaram a ser salvas, né? O 10º ponto que poderíamos colocar aqui é um pensamento um tanto quanto esotérico, no sentido de que eles creem geralmente que o seu fundador e os seus líderes, geralmente os seus sucessores, eles possuem essa revelação, essa verdade especial. Eles tiveram acesso a isso. Era algo como que secreto, mas que foi-lhes entregue, foi-lhes revelado, mas não aos outros. Então as pessoas devem crer nessas pessoas, se voltar para essas pessoas que têm esse acesso, que possuem esse acesso e que transmitem essa revelação especial e secreta às outras pessoas. E é por isso, inclusive, que se você não seguir elas, não se submeter a elas, não crer no que elas dizem, você está perdido. Bom, essas são algumas das características. Poderíamos pontuar aqui, talvez ainda muitas outras. O fato é, para concluir, que nós reconhecemos que não temos tempo hábil aqui para nos aprofundarmos em cada uma das muitas seitas, bem como as suas heresias. E é por isso que nós escolhemos algumas das principais, das maiores, das que mais influenciam o nosso tempo, e que nós devemos ter, então, essa maturidade, esse conhecimento para sabermos lidar com elas. Elas serão, então, nós trataremos destas seitas: os Mormons, as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, o Espiritismo e o Catolicismo. Para isso, eu te espero, então, nas próximas aulas. Até lá e que Deus te abençoe.